Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Estou passando hoje aqui para deixar mais uma breve mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico e que produz muitas divergências de opiniões. Existe quem acredita e existe quem afirma que não é possível. Existem pessoas que acreditam que é possível sim a pessoa morrer e depois reencarnar em outro corpo. Os cristãos, baseados no que diz a palavra de Deus, afirmam que não é possível reencarnar. Bom, o objetivo dessa mensagem é tentar provar a você que o termo reencarnação é uma afirmação satânica. Segundo a palavra de Deus, reencarnar não é possível. Segundo a palavra de Deus, essa palavra não existe dentro da Bíblia e, portanto, ela não condiz com a verdade. Se você não concorda, assista esse vídeo até o final. No final do vídeo, você vai poder então dar a sua opinião, provar que a sua opinião está certa. Está certo? Vamos assistir ao vídeo? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir? Muito bem. Para que possamos falar, então, à luz da Bíblia, eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia clássica no papel, geralmente as pessoas têm um aplicativo no seu celular. Abra sua Bíblia no seu celular, ou então no seu notebook, se você tem no seu notebook, abra sua Bíblia no seu notebook e vamos ver o que a palavra de Deus fala em relação ao tema da mensagem de hoje. Está certo? Eu acho que esse é um dos textos mais explicativos que fala sobre a veracidade ou não do termo reencarnação. Tá certo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Do 19 ao 31. Fala sobre o rico e Lázaro. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus? Vamos lá então. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o termo reencarnação. A palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas.
que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Eu quero que você medite muito nessa afirmação no final aqui, porque essa é uma das afirmações chaves de toda a mensagem. Jesus disse assim, que Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Certo? Você percebe que a palavra de Deus não está dizendo assim, ainda que alguém reencarne dos mortos. Não é verdade? Então, por que Jesus não falou sobre reencarnação e falou sobre ressuscitação? Porque dentro da palavra de Deus existe a afirmação de que um dia haveremos de ressuscitar para o juízo final. E aqueles que obedeceram a palavra de Deus, que obedeceram os mandamentos do Senhor Jesus, estes irão, vamos falar mais popularmente, irão para o paraíso. E aqueles que não obedeceram, aqueles que foram rebeldes à palavra de Deus, que não acreditaram, que não aceitaram a palavra de Deus, irão para o inferno. E é somente por esse motivo que haverá a ressuscitação. Não, Jesus não está falando que há a possibilidade de reencarnar. Essa palavra já fala tudo, não é mesmo? Eu quero que você baixe a sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus discernimento, para que possamos entender na íntegra todo o conteúdo dessa mensagem. Está certo? Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai querido, que a partir deste momento, Senhor, não seja mais eu a falar, que seja sim, Senhor, a sua palavra a mover os meus lábios, a sua afirmação, Senhor, que eu sei é verdadeira, e não a minha, que poderia ser totalmente carnal, Senhor. Que o Senhor venha neste momento, Pai querido, ungir os meus lábios para falar somente aquilo que o Senhor deseja falar para as pessoas que estão necessitando ouvir. Amém, querido Deus? Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. E te agradeço também, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Vamos entender, então, a partir de agora, o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele proferiu essa parábola para o povo que estava a escutar, para os seus discípulos. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Vamos ouvir? Muito bem. Então, para que nós possamos começar a entender o significado dessa mensagem de hoje, eu quero já de começo lhes fazer entender o porquê deste título, do título desse vídeo ser tão forte, a ponto de dizer que o termo reencarnação é uma afirmação satânica. Bom, eu vou usar aqui um artigo que está na internet, o link está embaixo aí, a referência desse artigo. Eu vou ler aqui para vocês, o que fala sobre, está no site ultimato.com.br, né, e fala sobre o Evangelho anátema. Você sabe o que significa anátema? Anátema significa maldição, ou seja, Evangelho. Se nós falarmos o Evangelho anátema, estamos falando sobre o Evangelho amaldiçoado. Está certo? Eu vou ler para você o que está escrito aqui. O Evangelho anátema é de René Kivitz. Eu acho que é o autor desse artigo. Ele diz assim: ao comentar o fato de que o diabo usou as Escrituras quando da tentação de Jesus, o padre Antônio Vieira
afirmou que a palavra de Deus, usada com sentido diverso daquele pretendido por Deus, ao proferi-la, é palavra do diabo. Isso é coerente com a dura recomendação do apóstolo Paulo, que diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Certo? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. Isso está no livro de Gálatas, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Deixa eu só conferir aqui, rapidinho. Eu estou lendo na internet, então vamos conferir, que é melhor a gente conferir primeiro, né? Só um minuto. Gálatas, capítulo 1, vamos ver. Sempre é bom a gente conferir, né? Porque, como é uma publicação da internet, versículo a partir do versículo 8, diz assim, exatamente. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, é a mesma coisa, só que a minha Bíblia tem uma versão um pouco diferente. Então, o que significa isso? Significa que quando alguém nos ensina algo que parece ser da Bíblia, mas não é da Bíblia, ou seja, está acrescentando ou tirando algo da Bíblia, este alguém que está nos ensinando isso, ele é anátema, ou seja, ele está pregando um evangelho amaldiçoado. E qual é o intuito dessa pregação? Desviar aqueles que estão buscando conhecimento na palavra de Deus, desviar essas pessoas do objetivo final. E qual é o objetivo final? A salvação da sua própria alma. Então, eu quero explicar para você assim. O termo reencarnação, ele é uma afirmação satânica. Por que ele é uma afirmação satânica? Porque a palavra de Deus fala que não é possível a reencarnação. Vamos de novo lá onde a gente tinha achado? Evangelho de Lucas, capítulo 16, veja bem, capítulo 16, a partir do versículo 19, vamos ver o que fala aqui, preste bem atenção, que diz assim, no versículo 26 diz assim, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que morreram não conseguem ir nem para o paraíso e nem do paraíso para o inferno. Ou seja, então, quando alguém afirma para você assim, olha, você quer falar com o seu ente querido? Vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos invocar, vamos chamar esse ente querido, ele vai vir aqui e vai falar com vocês. Isso é uma anátema, isso é uma pregação amaldiçoada de um suposto evangelho, não se sabe de onde é que encontraram isso. Está certo? Não tem veracidade, não existe. Você sabe aquele golpe que alguns bandidos, alguns criminosos usam? Por exemplo, eles ligam para você, colocam uma pessoa falando lá e você pensa naquele seu nervosismo, você acredita que a voz daquela pessoa é a voz de um filho seu, de um parente seu, enfim, e você se apavora e acredita imediatamente. Pois é essa mesma técnica que os criminosos conseguem usar para fazer com que a voz daquela pessoa que está falando seja parecida com a do seu ente querido, é a mesma técnica que o inimigo, que o diabo usa para
enganar as pessoas, fazendo elas acreditarem que quem está falando com elas é um ente querido seu que morreu. Mas se essa pessoa está falando, se esse ente querido seu está falando com você, então a palavra de Deus é mentirosa. Então, isso aqui, a Bíblia tem que ser rasgada, não é mesmo? Porque se a Bíblia está afirmando que não existe a possibilidade desse reencontro, e alguém lá que não é Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Jesus, que pegou um pedacinho do Evangelho e distorceu esse Evangelho para ensinar, para desviar uma multidão imensa de pessoas da sua salvação. Então, quer dizer, será que eu devo acreditar no Senhor Jesus, que foi um homem, que é uma pessoa que tem uma história milenar? Ou vou acreditar num que chegou e escreveu um livro lá e disse que aquilo ali é o Evangelho de Cristo? De forma alguma. Seja inteligente, raciocine inteligentemente. Amém, meu querido? Raciocine, minha querida, inteligentemente. Não deixe ninguém desviar você da sua salvação. A proposta da reencarnação é a seguinte: se você não conseguir nessa sua vida se redimir dos seus pecados, você vai ter uma nova chance. Você vai poder, numa próxima vida, reencarnar, quem sabe num rato, num gato, num cachorro, num animal, ou até mesmo num ser humano. Você vai poder reencarnar e tentar novamente se redimir dos seus pecados. Isso é um total absurdo e realmente um evangelho amaldiçoado. Por quê? Porque ele é amaldiçoado? Porque ele está desviando você. Se ele te dá o ser humano, ele tem um vício de se acomodar. Então, se eu posso fazer amanhã, por que eu vou tentar fazer hoje? Certo? E a palavra de Deus, ela te ensina que você deve obedecer aos mandamentos de Cristo, que você deve crer no Senhor Jesus, que você deve crer na palavra de Deus, certo? Para que você mereça, no dia do juízo final, ressuscitar e ir para o paraíso, ir para a nova Canaã, ir para uma cidade maravilhosa, onde não haverá doenças, onde não haverá necessidade, enfim, onde você viverá eternamente feliz. Certo? Essa é a proposta da ressurreição. Mas, se você se acomodar e não querer aceitar isso, se eu posso reencarnar amanhã, eu vou curtir minha vida hoje, eu vou fazer tudo que puder fazer de errado hoje e acabou a história, porque amanhã eu posso reencarnar e aí eu vou tentar, aí eu vou poder me redimir. Isso é enganação, isso é maldição que está te levando para o fogo eterno, está te levando para o inferno, certo? Isso é. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa inteligente, um humorista, uma pessoa de uma inteligência tão grande, mas eu fiquei tão enojado da imbecilidade que esse cara falou, porque ele chegou e disse assim, foi numa época em que o Papa esteve aqui, ele chegou e disse assim, ele tentando fazer uma piada, entendeu? Ele chegou e disse assim, olha, hoje eu falei com o Papa, e o Papa falou para mim assim, peca à vontade, porque no finzinho você vai pedir perdão e aí você está perdoado e acabou. Isso é uma forma tão imbecil de fazer uma piada que, olha, vou te contar uma coisa, a gente tem que rir para não chorar, certo? Então, meu querido, minha querida, eu afirmo com todas as letras para você, dentro da palavra de Deus, que o termo reencarnação é uma afirmação satânica. É uma afirmação satânica porque ela está te desviando da tua salvação. Ela está te dando a oportunidade de morrer nos seus pecados e quando o Senhor Jesus voltar para o juízo final e ressuscitar você de lá de dentro, dentre os mortos, isso vai acontecer, mas vai para que você faça parte de uma assembleia que irá determinar se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno. Se você hoje decidir curtir a sua vida, continuar no pecado e morrer, amanhã você morrer, quando chegar o dia do juízo final, você vai para o inferno. Infelizmente.
Aí você vai dizer assim, poxa, mas aquele cara me enganou, falou de reencarnação e eu acreditei. Você acreditou até hoje. A partir de agora você está sendo esclarecido. Tá certo? Então deixe de infantilidade. Estão tratando você como criança. Estão dizendo para você, você é uma criança que eu manejo. O diabo faz isso com as pessoas. O diabo, ele maneja as pessoas. Está certo? Então, não acredite nisso, não. Acredite sim que haverá ressurreição. Mas acredite que você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa obedecer ao que diz a palavra de Deus para que você mereça, no dia do juízo final, ir para a cidade maravilhosa que Deus tem reservado para todos nós. Está certo, meu querido, minha querida? Se você não concorda, deixa aqui o seu comentário. Fale aí o que você acha que é o certo. Prove para as pessoas que vão comentar aqui que você está certo, que a reencarnação realmente existe. Prove. Eu estou provando para você aqui dentro da palavra de Deus que é a única referência que eu tenho para acreditar em Deus. Certo? Não acredito em coisa nenhuma mais. Eu acredito aqui. Acredito na palavra de Deus. Se você tem uma forma de me provar ou de provar para as pessoas que vão comentar aqui que você está certo, que reencarnação está certa, que reencarnação realmente é possível, então você coloque seu comentário aí e vamos ver o que as pessoas vão falar para você. Está certo? E o que Deus, mas eu espero sinceramente que Deus tenha tocado no seu coração e que você a partir de hoje se torne uma pessoa esclarecida, largue dessa prática amaldiçoada que só está enganando milhões e milhões de pessoas. Tá certo, meu querido, minha querida? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.